Grupo Saúde Forever apresenta Escola de Novatos. Então vamos lá. A gente vai falar então sobre esse primeiro módulo. E essa escola, ela foi escrita por nós, né, e a Royal Prestige encampou, né? Ela tem 11 módulos, tá? Então nós vamos trabalhar isso em 2 semanas. Na sexta-feira, que é o 11º módulo, aí nós vamos fazer uma provinha com vocês, tá? Quem saiu da faculdade ou quem saiu da escola há muito tempo, está desacostumado com prova, vamos voltar a fazer uma provinha, beleza? Mas a provinha é bem tranquila, tá? Se você não passar, tem a recuperação, certo? Então nós vamos falar sobre isso, gente, hoje. Olha, conhecendo a Highsight, né? Quem é a nossa empresa, quem que dá todo o suporte para nós, inclusive o financeiro, os 6 erros que um empreendedor novato deve evitar para não comprometer o seu negócio, as regras do escritório, postura na casa do cliente e a oportunidade royal. Então vamos falar sobre isso hoje, tá? Bem tranquilo. E olha, gente, cada um de vocês, empreendedor que está começando essa escola, vão ficar registrados aqui, tá bom? Então aqui nós temos 2 fichinhas, cada um vai ter uma pastinha, tá? Para vocês terem todos os registros. É um treinamento mesmo forte, tá? Então aqui eu tenho os registros sobre as visitas. Cada visita que você for na casa do cliente vai ser registrado aqui o que você vai fazer em cada visita, tá? No final das 10 visitas você já estará pronta e a nossa objetivo de você já estar com o seu material. E aqui tem todos os processos que a gente precisa que você entenda aqui do escritório, processos teóricos, tá? Então você vai ter essa pastinha tudo anotado, tá? Para você acompanhar, e o dia que você por acaso não puder vir, a gente não quer isso, a gente quer que você esteja assiduamente aí nessas 2 semanas, mas o dia que você não puder vir, a gente vai tentar ver um outro horário para te passar isso, para você não perder, tá? Então vamos lá, gente. Falando um pouquinho sobre a nossa empresa. A Royal Prestige é uma marca da empresa Highsight Enterprise, tá? Então, a Highsight tudo começou aqui, em 1959, depois, em 1971, foi criada a marca Royal Prestige. Então, quando você ouvir ou ver no Instagram ou em algum lugar Royal Prestige, você, essa é uma marca de uma grande empresa, que é a Highsight. Então vocês vão ouvir muito falar sobre Highsight. Highsight é quem dá todo o suporte financeiro e cuida de tudo, tá? Desde 1959, a Highsight tem como objetivo fornecer produtos de alta qualidade. E em 1971 foi criada a marca Royal Prestige. Então já existiam os utensílios, só que não tinha uma marca forte. E aí sim foi criada a Royal Prestige, tá? A Highsight é membro da Associação Colombiana de Vendas Diretas e a Associação de Vendas Diretas dos Estados Unidos e a Associação Brasileira de Vendas Diretas, a ABVD, e credenciada a BBB, Better Business Bureau. Então o que acontece? Tudo a Highsight, ela se preocupa com toda a parte legal do negócio. E é uma coisa muito importante, né? Quando eu fui analisar o negócio, primeira coisa, é legal? Então beleza, já é um meio caminho. Porque muitas empresas eu vi no meio do caminho aí, que quando eu ia ver, não era tão legal. E aí acaba que no processo ela acaba sumindo do mercado, né? Então não é o caso da Highsight. Então olha, o início. Então tudo nasceu lá nos Estados Unidos, com esse senhorzinho chamado Peter Johnson. Ele que iniciou tudo. Saindo da faculdade, ele queria empreender. O americano é muito empreendedor, né? E o goiano também, né? Então ele queria empreender e ele resolveu criar uma forma de empreender, onde ele pudesse ter um produto de altíssima qualidade e ter um negócio onde ele pudesse expandir para pessoas no mundo todo. E aí ele criou essa forma de negócio, tá? Então é uma empresa familiar. Ele se aposentou em 2000 e passou os negócios para os 2 filhos. Então os 2 filhos ficaram cuidando do negócio. Depois vocês vão entender que os 2 filhos hoje já estão em outro processo e quem assumiu é um brasileiro. Vamos ver daqui a pouquinho.
Então a empresa é especializada em utensílios de cozinha, premium, né? Com mais de 66 anos no mercado, dirigida pela segunda geração da família Johnson, proprietária da marca. Aqui é a sede da empresa hoje, então hoje quem comanda a empresa não é o dono, tá, pessoal? O dono são eles. Quem comanda a empresa é o Paulo Moledo, é o presidente e CEO da empresa. Ele é um brasileiro do interior de São Paulo. Só que ele já é executivo já há muito tempo, já mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Olha só para vocês verem como a coisa evolui. Gente, olha como que ela era no início. Olha lá para vocês verem. Olha o carrão lá, né? E aí, olha só como ela está hoje. Né? Evoluiu bastante, né? Então, em 2019, a Highsight passou a funcionar nesse prédio próprio, construído pela própria empresa, tá? Isso funciona lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha a 2 horas de Chicago, tá? Chamada Madison. Olha qual é a missão da Highsight. Ajudamos as pessoas a cuidarem e alimentarem melhor suas famílias, desenvolvendo utensílios de cozinha excepcionais, tornando-os acessíveis a todos. Essa conquista é dedicada à excepcional equipe de colaboradores, que fomentam o sucesso de nossos distribuidores autorizados, empreendedores, serviços e suporte inovadores. Ou seja, se você for parar para pensar nessa missão, é exatamente isso que ela faz, né? Então, nós temos, a empresa tem funcionários, colaboradores, que somam mais de 1.400 em todos os países que ela trabalha. Essas pessoas, como o Paulo Moledo, estão à nossa disposição para nos ajudar a crescer como distribuidores autorizados e fazer negócios, e a empresa dá todo o suporte, tá? Aí nós tivemos uma reunião com o Paulo Moledo em São Paulo, a liderança brasileira, e a gente ficou 4 dias reunido. Ele falou: o que vocês acham que eu, brasileiro, estou à frente dessa multinacional, dessa empresa grande? Por quê? A gente falou: porque o Brasil é a menininha dos olhos de ouro. Ele falou: exatamente. Então nós temos que fazer acontecer, gente, tá? O Brasil tem que ser o Brasil tem que ser a empresa, o país com grande crescimento, tá? Então a gente nós temos que fazer isso juntos, tá bom? Para que ele fique muito satisfeito conosco, certo? E a gente mais ainda, porque tem dinheirinho no bolso, né? Então não é por acaso que tem um brasileiro à frente. Estamos presentes em 8 países. Então tudo começou aqui, nos Estados Unidos, né? Depois foi para o México, e aí foi expandindo para a América do Sul e América Central. Então hoje nós estamos aqui, além dos Estados Unidos e México, estamos no Equador, Peru, Argentina, Brasil, Colômbia e República Dominicana. Então são esses 8 países, tá? Qual é os nossos produtos, categorias? Temos a linha de panelas, que é o nosso carro-chefe, né? Temos aparelhos elétricos, facas e talheres e acessórios. Total, hoje nós temos um catálogo aí de aproximadamente 90 produtos, 90 itens. O nosso sistema, nossa linha de panelas é composta de 5 camadas, tá? Então é muito importante eu conhecer esse produto a fundo, por isso que a gente vai ter muito treinamento aqui, tá? Então é um aço inoxidável de grau cirúrgico, resistente e fácil de limpar, não produz reações nos alimentos e garante que seus sabores permaneçam inalterados. As nossas camadas são essa, aço inoxidável de grau cirúrgico, que é a que tem contato com o alimento. Depois eu tenho 3 camadas de alumínio internas, tá? Não tem contato com o alimento, essas camadas de alumínio internas. E por último, a externa é a 5ª camada, que é o aço inoxidável de indução magnética. É aquela que é ideal para aquele fogão de indução, que está vindo muito forte aí no mercado, né? As principais plantas de fabricação. Itália, onde são fabricadas para o Brasil as frigideiras Easy Release, com 9 camadas, aquelas antiaderentes. Depois eu tenho a China, que fabrica as nossas panelas de pressão, e o Peru, que fabrica as nossas panelas da normal, que a gente usa no dia a dia. Domínio do mercado. Olha, como eu falei, toda a Highsight trabalha para o nosso crescimento, né? Então ela está presente na CNN, Forbes e por aí vai, né? A gente tem várias
reportagens que saíram aí na Caras, né? E temos presença nos principais redes sociais. Facebook, Instagram e o YouTube. Quem ainda não segue, vocês que querem crescer na Royal, se vocês não seguem as redes sociais da Royal, sugiro vocês seguirem, porque cada dia tem informações importantes lá, receitas e tudo mais, tá? Isso é importante para vocês expandirem com seus amigos, né? 2 formas de construir o nosso negócio, gente. É importante a gente saber. Primeiro, lucro com a venda do produto. Então, eu comecei a vender, comecei a ganhar comissão. A gente vai mostrar no final qual é a porcentagem. E eu estou feliz com o meu ganho da comissão. Perfeito. Posso continuar só vendendo? Pode. Não tem problema. Mas se eu quero crescer, ter uma renda residual, eu vou formar uma equipe de vendedores e vou ganhar bônus. Então, eu tenho bônus pelas vendas da sua rede. Você vai formar distribuidores, esses distribuidores vão crescer e você também vai ganhar outra forma de ganho. Então, além do lucro da venda, você vai ganhar bônus pela sua equipe. Eu diria que os 2 são perfeitos, mas esse aqui é melhor do que esse, entendeu? Mas cada um tem o seu objetivo, né? A Highsight, companhia criadora da marca Royal Prestige, ocupa o 23º lugar entre as 100 maiores companhias de vendas diretas do mundo. Então, isso é muito importante, né? Então, o que acontece? Nós temos uma empresa, olha só como ela veio crescendo. Em 2020, ela era 35ª. Depois, 21, 31ª, 24ª, e aí há 3 anos ela se mantém na 23ª colocação entre as 100 maiores do mundo, que são medidos por essa revista americana, tá? Então nós temos aí, esse é uma grande informação que a gente pode repassar, tá? Vocês entenderam? Tudo que eu falei aqui é uma breve informação sobre a grandeza do nosso negócio, tá? Gostaram das informações? Quem não sabia? Sim. É muito importante a gente estudar sobre a empresa, tá? Então, quanto mais vocês puderem estudar, conhecer mais sobre tudo que está por trás, é importante, tá? Ok, vamos falar um pouquinho sobre nossas regras aqui do nosso escritório. Vocês que estão chegando agora, é importante vocês estarem por dentro disso, tá? Primeiro, horário de funcionamento. Aqui o escritório do Dueito da Nívia, da Saúde Forever, né? O horário ocorrerá de segunda a sexta, das 8h30 às 16h, tá? E aos sábados nós temos aqui o horário de 8h30 às 12h, tá? Os eventos são realizados aqui, os treinamentos ocorrerão de segunda a sexta-feira e também nos sábados. Só que no sábado a gente é exclusivo para a nossa manhã de oportunidade, que é o evento que nós temos aqui para poder a gente mostrar a oportunidade para os nossos convidados, tá? E sempre vai estar sendo divulgada a agenda para vocês, como os outros escritórios também, tá? Lembrando que você pode fazer um treinamento, às vezes uma equipe não pôde vir, eu sou o líder, eu quero treinar ela em outro horário, tem como? Tem, o escritório vai estar aberto, tá? E uso de aparelhos eletrônicos. É uma solicitação nossa para que vocês possam ter mais resultado no treinamento. Durante os treinamentos, evitar o uso de aparelho celular ou qualquer outro eletrônico. Tá? Que o treinamento é 1 hora, 1h30, então dá para você, só se for um caso mesmo de urgência, que não tiver como, a gente não vai questionar isso, tá bom? A gente pede, por favor, para vocês terem essa consideração conosco, tá? Outra coisa muito importante, aqui nós estamos aqui com uma vizinhança, né? Então, é muito importante vocês, quando vierem de carro, estacionar, não estacionar na frente de garagem, nem aqui na frente da distribuidora. Por quê? Porque são parceiros nossos aqui, para a gente não ter reclamação. Nós estamos, lembrando, que nós estamos representando uma empresa grande. Além da Saúde Forever estar sendo representada, a Royal Prestige. Então, para a gente não ficar mal falado aí, o pessoal da Royal Prestige estaciona em qualquer lugar, isso fica muito chato, né? Beleza? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a postura na casa do cliente. Essa é um assunto melhor, né? A gente tem um padrão.
né? E isso é muito importante, porque vocês vão observar aí quem está em grupos, outros grupos, às vezes você vê, mas fulano de tal está levando isso para casa do cliente, e aqui acontecia em Goiânia. Às vezes um levava uma coisa, outro levava outra, então agora está padronizado, tá? O que eu devo levar no meu kit? Lembrando que quem está iniciando, como vocês no negócio, vocês não precisam comprar nada, todo o investimento é do treinador ou do distribuidor, tá? Então, primeiro, eu tenho que ter uma bolsinha térmica. Depois que você estiver vendendo sozinho, com o kit na mão, aí você vai providenciar a sua bolsinha térmica, tá? Então, essa bolsinha deve conter esses itens. Filezinho de sassami congelado, tá? Muito importante. A gente leva ele congelado, impacta mais o nosso cliente. Quando ele vê ela, nossa, isso aqui vai prestar congelado, sem nada de óleo, nada de gordura. Então, a gente leva congelado, tá? E lacrado. E os legumes? Batata doce, beterraba, cebola, cenoura, chuchu, banana da terra e abóbora. Então, são 7 itens, tá? Abóbora kabuchá, certo? Mas Correia, eu quero levar um jiló, um quiabo. Posso levar? Pessoal, na apresentação, não. Deixe para você levar no pós-venda do cliente, tá? No pós-venda você leva o que você quiser, ou peça ao cliente para providenciar o que ele quiser. Mas na apresentação precisa ser isso, tá? É padrão que a empresa pediu e a gente criou. Então ela definiu também que será isso, tá? Por quê? Mas Correia, cara, por que eu não posso levar o milho verde, que é tão bom? Gente, é porque tem que ser um padrão, e Royal vende pela simplicidade, tá? Não é o milho verde que vai fazer o cliente comprar, não é o quiabo, tá? Ele vai comprar isso aqui, tudo vai impactar, certo? Beleza? E fica fácil para o nosso empreendedor que está começando, ele entender que tem que ser simples, senão você fica colocando muita coisa, o empreendedor fala, eu não vou conseguir vender isso, porque eu não consigo comprar tudo isso. Então não pode. Então tem que ser simples. Royal vende pela simplicidade, tá? E o ovo? O ovo a gente pega na casa do cliente, né? Eu já tenho 9 anos e meio que eu estou na empresa, já fiz as 2.000 apresentações por aí. Acho que teve umas 3 vezes que não tinha ovo na casa do cliente, tá? Se não tiver ovo, não tem problema, aí não faz. Mas não precisa levar o seu ovo. Agora, se você quiser levar, o cliente não tiver, você fala, eu tenho um ovo aqui, posso usar? Tá? É só para não dar dúvida do cliente, você trouxe um ovo já cozido, né? Entendeu? Então a gente tem que gerar menos dúvida possível na cabeça do cliente, tá? E o bicarbonato de sódio, envelope lacrado, tá? O bicarbonato você encontra aí nos mercados, é um sachêzinho pequenininho, de 50 gramas, né? Gente, olha só, o que mais que eu levo? A paeleira, que já vai estar no seu kit, né? Ou uma frigideira de 20, tá? Dependendo da casa, às vezes a frigideira é mais indicada. Você está fazendo para 2 pessoas, 3, um casal, a frigideira é melhor, que é mais rápido, agiliza o processo, né? Higienizada, tá, pessoal? Tem que estar limpinha. Quando o cliente pegar, ele já começa a impactar pela beleza, né? Tábua de bambu, você pode usar grande ou a pequena, tá? A faca, para você cortar os legumes, mostrar que nosso produto não oxida. Você já começa a fazer a propaganda aí. O folder e a lista do programa de indicações, o folder do programa de recrutamento, tudo isso vocês vão passar, o que vocês não souberem aqui, vocês vão entender durante a semana, tá? A pasta de apresentação padrão Royal Prestige, não pode mudar a pasta é o padrão que foi definido pela empresa. Catálogo, tabela de preço, pode ser física, pode imprimir ou pode ser no celular. A máquina de passar o cartão. Mas eu tenho que levar a máquina? Tem situações que não dá, pessoal, porque o distribuidor não tem tanta máquina. Então você vai pegar o link, caso o cliente vai dar uma entrada, né? Vai passar no cartão, ele pode também te mandar o link, não tem problema nenhum. Folhas em branco para você fazer o rascunho, fazer ali a relação de... fazer negociação com o cliente, né? A caneta, de preferência preta, porque se você for preencher um papel, um pedido lá para mandar para a Royal, o preto se destaca mais. E outros utensílios que você ache por bem levar. Tigela, cafeteira,
fervedor, aí é só seu distribuidor acerta contigo isso. Apresentação pessoal. Olha só, gente, isso é muito importante, tá? Lembre-se que primeiro o cliente compra nós. Então, se o cliente não me comprar, dificilmente eu vou conseguir vender o produto, certo? Então, a gente vai falar amanhã sobre o quebra-gelo, é o momento em que o cliente geralmente compra o vendedor, tá? Então, eu preciso também me apresentar bem, tá? Senão ele não me quer mais na casa dele, então eu não consigo vender. Então, postura, apresentação pessoal para a mulher. Olha que isso aqui é muito interessante, gente. Calça preta ou azul, blusa ou camiseta adotada pelo escritório sem decote, tá? São materiais que foram adotados aqui, então fica perfeito, fica bonito, né? Eu sei que o decote feminino é muito bonito, né? Todo mundo sabe, mas lá, quando você vai fazer um processo, lembre-se que você é profissional. Se você chegar lá e o seu decote está bonito, a esposa pode ficar com ciúme, pronto, aí o cliente não te compra. E aí você não consegue vender o produto, não consegue pegar a indicação, se fechou. Então, por isso que nós estamos lá para fazer um trabalho profissional, tá? Unhas limpas e cortadas, bom hálito, perfume moderado, batom discreto, né? Muito importante isso. Adereços também discretos, anel, colar, brinco, tudo isso é importante, gente. E o brochezinho da Royal Prestige, tá? Do lado esquerdo aqui, bem bonitinho. No início, vocês ainda, quem está começando, não terá ainda o broche, mas a partir do momento que vocês fizerem a primeira venda, vocês já vão receber aqui no momento especial para isso, tá? E o cabelo amarrado ou uma touca, né, dependendo do que você quiser, para a gente entrar na casa, entrar na cozinha. Isso é muito importante, né? Porque senão aparece um cabelo lá na paeleira ou na comida, já aí se fechou, pronto, tá? Então é muito importante isso. E o homem? O homem, calça preta ou azul, camisa de manga comprida na cor branca, porque nós vamos entrar na cozinha, né? Ou a camiseta adotada pelo escritório. Sapato preto engraxado, meia preta, bom corte de cabelo, barba feita, bom hálito, perfume moderado e o brochezinho da Royal Prestige, tá? Vamos falar um pouquinho desses 6 erros. Isso é uma experiência grandiosa, né, que a gente já passou por isso e já viu muita coisa acontecer e às vezes vocês chegam aqui e veem a grande oportunidade que é a Royal Prestige e por um erro desse você acaba desistindo do negócio. E aí você perdeu a grande oportunidade de mudar a sua vida, tá? Então vamos falar um pouquinho desses erros? Primeiro, ouvir conselhos bem intencionados de amigos e familiares, que não sabem nada sobre a oportunidade Royal Prestige, que dirão palavras como, esta é mais uma pirâmide, daquelas pirâmides multiníveis. Gente, é tanta empresa que entra nesse mercado, somente aqui em Goiânia, né? Avestruz Master, e várias aí, né? E aí, empresas que são consideradas pirâmides, né? Isso, você tem que saber definir o que é uma e o que é outra, tá? Então, pirâmide, eu vou explicar para vocês, para quem não sabe, é algo ilegal, que não tem produto, tá? Não tem produto, só se movimenta dinheiro. Isso é proibido pelas leis brasileiras, então não pode, tá? E multinível é um negócio fantástico, funciona, só que, infelizmente, no Brasil, as pessoas fizeram disso um negócio que criou uma impressão ruim desse negócio. Porque empresas começaram, aí durante o processo, elas mudaram o plano de negócio, ou não conseguiu fazer a entrega dos produtos para o cliente, e foi criando uma bola de neve, e aí essas empresas ficaram mal vistas no mercado. Eram empresas boas, mas em função de situações que ocorreram, elas ficaram ruins, fecharam no mercado. Por exemplo, tem várias empresas aí que começaram o negócio e parou. Por exemplo, uma empresa muito grande que era no mercado, era... como é que é o nome dela? Renaudê. Uma empresa grande, gente, fantástica.
Mas cadê ela no mercado? Já está quase fechando. E deixaram muitas pessoas no prejuízo. Então, quando você fala, mas é uma empresa igual a Rinode? Por quê? Porque ficou ruim. Entendeu? Não é que a empresa era ruim, mas em função de decisões que ela tomou, perdeu-se o mercado. E aí acha que Royal Prestige é isso. Não é, gente. Royal Prestige é uma empresa de venda direta, como qualquer empresa dessa que eu falei, Rinode, Herbalife, é empresa de venda direta, que a gente vende direto para o cliente. Avon, né? Era uma empresa de venda direta. A Royal Prestige também é empresa de venda direta, porque nós vendemos direto para o cliente. Só que o nosso negócio é um negócio baseado em sistema de franquia. Nós temos um negócio de venda direta inspirado no modelo de franquia, tá? Isso que tem que ser. Então, é uma empresa que já está há 66 anos no mercado, tá? Vocês podem olhar, a empresa que não é boa, ela não fica no mercado um tempo assim, de jeito nenhum, ela quebra rapidinho, né? Que esses amigos e familiares, eles têm boa intenção contigo, eles gostam de você, mas porque ele não sabe o que é Royal Prestige, a tendência é falar esse tipo de coisa, tá? Ele não quer o seu mal, mas ele não conhece, então é preciso que a gente explique melhor sobre isso para ele, tá? Ninguém vai comprar utensílios de cozinha tão caros. É algo que as pessoas podem falar para você, seu pai, seu marido, sua esposa, seu filho, pode falar. Por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, é uma panela, né? E a panela, está acostumado o quê? Uma panela de alumínio que custa 100, 150 reais. Aí quando vê a Royal Prestige por 2.000, fala, nossa, é muito caro. Mas só que o ser humano, pessoal, infelizmente, ele ainda não está acostumado a comprar pelo custo-benefício. E aí ele acha o produto caro, tá? Mas quando a gente mostra os benefícios do produto, ele fica muito barato. Concordam? Então, o nosso produto, eu costumo dizer o seguinte, Royal Prestige é a panela mais barata do mercado. Por quê? Porque ela te dá muitos benefícios, muitos. E esses benefícios, ao final, ele acaba cobrindo todo o valor que o cliente pagou. Mas eu preciso criar essa mentalidade no meu cliente, eu preciso mudar esse pensamento, senão ela é considerada cara, certo? As pessoas que estão fora não sabem disso. Você não é um vendedor. Há uma discriminação com a profissão de vendedor, é ou não é? Mas as pessoas não sabem que as pessoas com mais resultado na vida, eles são vendedores. Né? Pode olhar para vocês verem. Os grandes empresários, eles são vendedores. Né? E o vendedor é a profissão que nunca vai acabar. Porque todo mundo tem que vender, concordam? Sim. Você tem um médico, o médico ele pode ser o melhor cirurgião, mas se ele não vende o serviço dele, ele não tem muito resultado. Tanto é que hoje vocês podem olhar e tem várias empresas projetando médicos, porque eles não sabem vender, eles sabem trabalhar na função, mas não sabem vender. Então ele contrata pessoas para vender para ele. Então são vendedores, nós precisamos ser bons vendedores, né? Mas as pessoas que estão aí fora, amigos, familiares, discriminam essa profissão, essa atividade, infelizmente, né? Por que você iria querer vender panelas? Por que vender panela? Há pessoas aí fora, gente, acham que o nosso negócio é só sair e não vender panela. É ir nas ruas, nas casas, bater na porta e vender panela. Não é esse o nosso negócio, né, gente? Vocês já perceberam que não é isso. Nosso negócio é muito maior do que isso. O nosso negócio é levar uma qualidade de vida melhor para as famílias. E Deus colocou para a gente uma panela. Ele ajudou as pessoas a criarem, a fabricarem uma panela que possa trazer mais saúde para essas famílias que estão precisando. E aí nós entramos nesse projeto como vendedores, certo? Mas eu digo que essa palavra panela, ela é muito, nosso produto é muito mais do que essa palavrinha, tá? É muito mais, né? Cada dia a gente recebe aí depoimentos de pessoas que mudaram alguma coisa no corpo, na saúde, ou no bolso, por causa desse item aqui, concorda? Então, quando alguém falar, mas você vai querer vender panela? Aí você fala, não, você não entendeu.
O meu negócio é muito mais do que vender panela. O meu negócio é transformar vidas. Olha que legal, tá? Então, gente, esse é um erro muito comum, que se você não se preocupar, se você não entender bem, você vai dar muito ouvido a essa pessoa e aí ela acaba se desestimulando você e você pode sair do negócio e perder a grande oportunidade, tá? Segundo erro, achar que você pode fazer isso sozinho, sem comparecer a todas as reuniões, vendas, treinamentos e trabalho de campo com seu patrocinador. Há muito que aprender sobre os recursos e benefícios do produto, técnicas adequadas para apresentação de vendas, prospecção para encontrar os melhores clientes potenciais e também para preparar para se tornar um distribuidor autorizado de sucesso da Royal Prestige. Não pense que você sabe tudo depois de apenas uma ou duas semanas de treinamentos. Gente, isso é um erro clássico aqui, sabia? A gente começa aqui, faz um treinamento, as pessoas aprendem, depois elas não voltam mais para o escritório. Aí começam a fazer visita, uma, duas, e não vendem. Por quê? Porque as pessoas esqueceram que aqui é o ponto, é o local onde todo dia a gente aprende algo mais. E a gente se motiva. Esse ambiente traz motivação. É ou não é? Você vem aqui, toma um café, bate um papo, você já sai daqui motivado. E aí tendência é você fazer uma apresentação melhor, porque você está com energia, está com coisa boa, entendeu? Então, gente, esse é o ambiente que foi idealizado para vocês. Ele foi devidamente preparado para que vocês tenham muito resultado. Tem um café da manhã, tem uma água, tem equipe aqui preparada para te dar todos os ensinamentos, conhecimentos que você precisa. Mas não ache que depois de 2 semanas você está pronto para desenvolver o negócio. Não está, gente. Eu tenho 9 anos e meio e eu sento aí para assistir um treinamento com o Marco Aurélio, qualquer outra pessoa, eu aprendo. Entendeu? Então a gente tem que ter humildade, todo dia estar buscando conhecimento, tá? Terceiro, não resistir à tentação de querer desistir quando os compromissos são cancelados. Ai, eu estava com uma visita tão boa hoje, lá na Aldeia do Vale, eu ia vender 40 mil e a mulher cancelou. Eu acho que esse negócio não é para mim. Gente, fiquem tranquilos. Eu falo que o negócio Royal Prestige, ele é tão perfeito, foi tão bem preparado, que se você tiver a persistência e a constância em fazer o processo, é questão de tempo, você será um grande distribuidor. Eu já vi tanta gente crescer nesse negócio que não tinha no início perfil, a gente achava que não tinha, e a pessoa hoje é um grande distribuidor, tá? Porque não desistiu, tá? Então, quando os compromissos são cancelados, quando não fecham nenhuma venda por uma semana, alguns dias, e sentem que nunca conseguirão fazer esse trabalho. Gente, é ruim, né? Você começar a fazer 1, 2, 3, 4, 5 visitas e não vender. É ruim. Pesa. Mas aí você vem para o escritório, recebe mais energia e vai para a sexta. Na sexta, seria aquela venda top. Mas você desistiu na quinta, olha só, perdeu a sexta. Era a hora do sim chegar e você desistiu porque você levou 5 nãos. É incrível isso, né? Tem gente aqui que já ficaram 10 visitas sem vender. E hoje estão fazendo sucesso na Royal, ganhando seus 10, 15 mil. Sabia? Porque não desistiram. Olha só que legal isso aqui, gente. Vender não é uma profissão fácil. Mas ser médico ou advogado também não é. Não é isso? E é por isso que essas profissões exigem muito treinamento e prática. Gente, o médico, ele estuda 6 anos. E depois de 6 anos, ele estuda mais 2. Continua estudando, se atualizando, é ou não é? O advogado, é quase a mesma coisa, né, Wesley? Todo dia. E por que as pessoas, então, por que as pessoas procuram fazer e brigam e estudam pra caramba e concorrem com muitos candidatos para passar na prova, para estudar? Porque o potencial de ganhos faz tudo valer a pena. A gente sabe que se ele fizer o trabalho certinho,
ele vai ter um resultado bom lá na frente, né? Não é uma alegria quando as famílias veem o filho passando numa universidade ou para médico ou para advocacia, para direito? É uma alegria, porque sabe que se ele fizer certinho, o resultado vai acontecer. Gente, na Royal Prestige é a mesma coisa. Se vocês fizerem o que deve ser feito, que a gente fala aqui na frente, e seguirem com constância e persistência, o resultado vai ser grandioso. Eu garanto isso para vocês, tá? E olha, a diferença dessas profissões para o nosso negócio é que o treinamento Royal Prestige dura algumas semanas, ao invés de alguns anos. E com a Royal Prestige você já começa a ganhar dinheiro durante o seu treinamento, ao invés de pagar durante anos por uma educação bem cara. E os resultados? Um distribuidor júnior Royal Prestige pode ganhar tanto quanto muitos médicos e advogados. E depois de construir sua distribuição durante alguns anos, você pode ganhar muito mais, até mais do que especialistas em qualquer área. Então, gente, é muito importante eu fazer essa análise, tá? Então, eu digo para vocês o seguinte: se vocês estudarem aqui para valer durante 6 meses, e trabalho, vocês vão estar ganhando mais do que um médico. Em pouco tempo, em menos de um ano. Eu tenho distribuidor aqui em Goiânia que nem falava, você não ouvia a voz, garoto novo, 18 anos. Chegou no escritório, eu falava, caramba, esse vai dar trabalho para treinar, para crescer na Royal. Hoje já é uma companhia, ganha seus 15, 20 mil por mês. Já tem 2 empresas abaixo dele. Olha a evolução, gente. E isso a gente percebe claramente em cada um de vocês. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês se vocês seguirem aqui a nossa escola, e em poucas semanas vocês vão ver o resultado. Então, vamos comparar, tá? Com essa empresa. Quarto, tentar fazer as coisas do seu jeito, ao invés de seguir o padrão já testado e comprovado. Por exemplo, um grande erro, não fazer as apresentações para todos que você conhece. No início você vai ser treinado, você não vai nessas pessoas, tá? Mas depois, quando você tiver o kit, aí pronto, você pode ir em todas as pessoas que você conhece apresentar o negócio, a Royal Prestige. Fornecer muitas informações ao telefone. Ah, eu vou marcar a visita aqui para um amigo meu. Hoje a gente tem as telemarketing para fazer isso, mas às vezes você quer marcar, aí você quer explicar tudo por telefone. Ah, não, porque você coloca frango, você coloca os legumes, deixa cozinhar tudo junto ao telefone. Gente, não é isso. O telefone é só para você agendar um horário. A apresentação é que você vai falar tudo, tá bom? Outro erro, deixar suas melhores possibilidades para mais tarde. Ah, não, eu tenho aqui o meu primo, eu vou deixar para falar com ele depois, deixa eu me preparar mais. Não, gente, fala. Se você sabe 10% a mais que ele, o resultado vai ser bom. Ele não conhece nada de Royal, entendeu? Você conhece, então pode ir, não tem problema não. Ah, mas eu tenho medo de errar uma coisinha. Não tem problema, gente. Isso não vai impactar a venda, pode ter certeza, tá? Manter seu negócio em segredo, ao invés de pedir ajuda a todos que você conhece. Então, eu estou em treinamento com a empresa multinacional, eu queria que você me ajudasse no meu treinamento. Me receba aí, tá? Que eu vou preparar para você, eu vou com o meu treinador, tá? Então pode. Perder tempo procurando uma grande venda para um restaurante, ao invés de apresentar para 2 famílias todos os dias. Quando a gente chega aqui na Royal, a gente fala, nossa, eu tenho um restaurante tal que eu quero vender para ele. Não, gente, restaurante esquece, tá? A gente quer vender para famílias em casa, domésticas, tá? Focar no mercado de classe média para obter melhores resultados, sabendo que se apresentar para os seus familiares 2 vezes por dia, eles vão gostar de conhecer um sistema em que se cozinha rapidamente, preservando os sabores e nutrientes dos alimentos. Ah, isso é uma coisa, é outro erro muito comum. Ah, não, eu vou apresentar para o fulano de tal, o meu dentista, porque ele mora lá no condomínio tal, eu sei que ele vai comprar. Gente, o nosso negócio é focado em pessoas em família, mais simples, tá? Então, quem é da classe C, vai lá vender uma panelinha. Venda uma panelinha por dia, vocês vão ver o resultado que isso vai trazer para vocês. Porque naquela casa, é a pessoa que está com
Às vezes ele está preocupado em não ficar doente, ou às vezes ele está com um probleminha de saúde e ele quer eliminar esse problema. Então você vai lá e vende uma panelinha para ele, tá? Depois ele vai comprar mais, e você vai melhorando suas vendas. Mas não fique preocupado em vender só para a classe média. E tem gente aqui em Goiânia que faz isso, viu, pessoal? Que só foca na classe média. E aí, não vende, não marca, não vende, e daqui a pouco desmotiva. Agora, se todo dia você for lá na classe C vender uma panelinha, gente, vocês não têm ideia do que isso vai trazer para vocês, de motivação, de resultado financeiro. E de lista, que você vai ter lista todo dia para visitar, tá? Então, o nosso negócio, vamos focar em vender para aquela família, né, de classe C. Ah, mas eu não posso vender para a classe média? Pode, gente. Claro que pode e deve. Mas não é para focar nessa classe, tá bom? Elas vão aparecer naturalmente. A pessoa que mora lá na aldeia vai aparecer naturalmente. E você vai fazer uma boa venda, tá? Então, isso vai acontecer normalmente. Eu tenho uma distribuidora minha que foi um dia lá na aldeia e vendeu 50 mil para a mulher. Mas ela conhecia a mulher? Não, ela foi fazendo um trabalho, a pessoa indicou. Ela foi lá e vendeu. Entendeu? Mas se você ficar focando nessa classe, você não vai ter resultado. A tendência é você não ter esse resultado que você precisa, tá? Quinto erro. Esperar até possuir mais experiência para convidar amigos, familiares e clientes para o processo de recrutamento. Convide-os a partir do momento em que você concluir o treinamento como empreendedor. Então, no momento que você estiver vendendo sozinho, já é o momento de você convidar. Por quê? Porque agora você consegue treiná-lo. Ah, mas eu vou esperar até eu chegar distribuidor para eu convidar. Não precisa, gente. Você já pode convidar nesse momento aqui. Você já pode começar a formar a sua equipe. Se for do seu interesse também. Se você, eu não quero formar a equipe, eu só quero vender, eu quero ganhar a comissãozinha. Eu quero ganhar R$3.000 para mim todo mês, tá bom demais. Gente, tá tudo bem. Você é muito bem-vindo aqui na Royal Prestige, tá? Se você quiser só vender, tá bom. Mas, se você quiser formar a equipe, criar uma rede, nós vamos ajudar você, tá? Olha lá, o seu patrocinador irá ajudá-lo no processo de recrutamento e treinamento. E nós estamos aqui o tempo todo fazendo isso, ajudando vocês, tá? O nosso negócio, o nosso propósito como líder é o tempo todo ajudar vocês a crescerem. Olha que legal. O Prestige é lindo por isso, né? Quanto mais nós ajudamos vocês a crescerem, mais nós crescemos. Não é lindo esse negócio assim? É assim que tem que ser. Você poderá começar a ganhar dinheiro extra imediatamente com as suas vendas e também com as vendas de seus empreendedores. Você mostrará ao seu patrocinador a seriedade em se tornar um distribuidor júnior. E quando se tornar, você terá um negócio real, com vendedores treinados e uma renda impressionante. Você poderá se tornar tanto um vendedor com uma alta comissão, como também um empresário com uma grande equipe, tá? Hoje, gente, a grande sacada do mercado é você formar uma renda residual. É aquela renda que você está na praia, às vezes você vai com a sua família para a praia, você está lá caindo dinheiro na sua conta, né? Isso é fantástico, não é? Quem faz isso hoje? São os empresários, né? Hoje, por exemplo, segunda-feira, a empresa está funcionando, o empresário está lá no sítio dele, ou está na praia, né? E o dinheiro está entrando na conta dele, porque ele tem uma equipe cuidando de tudo. Esse é o negócio Royal Prestige, quando você forma uma equipe. Você pode estar ou descansando, ou você pode estar viajando, ou às vezes teve um problema de saúde, está doente, e as pessoas não deixam de fazer o trabalho. Então esse é o grande negócio da Royal Prestige quando você forma uma equipe, tá? Então é renda residual. E por último, 6. Cair na tentação de buscar dinheiro rápido no curto prazo. Isso é muito, né? Acontece muito. Ao invés de seguir as regras de negócio e desenvolver sucesso a longo prazo. Outro erro, pagar a entrada de um cliente. Você está lá fazendo a apresentação e o cliente fala, eu não tenho dinheiro para pagar a entrada. Não, vou pagar para o senhor, depois o senhor paga para mim. Não pode, gente, isso é proibido, tá? A Royal não aceita isso. Por quê? Porque é o seguinte,
E o negócio já existe há 66 anos. Então, imagine que a Royal já passou por tudo, ela já sabe tudo. Então, o cliente que você paga a entrada para ele, ao invés de você estar ajudando ele, você está atrapalhando. Porque se ele não pagar a entrada, ele não tem compromisso com a compra. Então, há uma tendência depois ele cancelar essa venda. Porque ele não teve compromisso. É uma venda forçada. Então, não pague a entrada para o cliente. Se o cliente não tiver lá, a entrada dele é R$300, ele não tem. Vamos passar no cartão? Não tem. O senhor tem R$100? Pegue R$100, mas não deixe de pegar. Mas não pague para ele, tá? Interferir em negociação já iniciada por outro vendedor ou fornecer informações falsas para obter aprovação de crédito de um cliente. Então, você está lá fazendo uma apresentação, ou você está no shopping fazendo um stand, aí passa uma pessoa e você aborda ela fala, não, já estou negociando com fulano de tal, que é um vendedor da Royal. Aí você, não, fecha comigo que eu faço mais barato para o senhor, para a senhora. Gente, isso aí é horrível. E nós não aceitamos isso aqui no nosso território, tá? Então, se isso acontecer, é falta de ética e a Royal, se ficar sabendo, vai punir o distribuidor que é responsável por isso, tá? Não pode, tá? Então, se você chegou, tem uma pessoa que já está negociando, você fala, não, por favor, negocie com com a pessoa que já está negociando, tá bom? Beleza? É um negócio de ética. E o negócio da Royal é muito ético, então não podemos ter algo assim, tá? Ele já assistiu a demonstração com outro empreendedor, outra pessoa, e ele assistir nova apresentação e você vender, não tem problema nenhum, desde que você não esteja cobrindo a oferta que foi feita. Porque se ele fala assim, não, ele me ofereceu por 10 mil, e aí você fala, não, eu faço o seu por 9. Não pode, tá? Agora, se ele assistiu há muito tempo lá e você fez a apresentação, não tem problema nenhum, tá? Beleza? Então, essas são as formas mais rápidas de perder a oportunidade como vendedor ou distribuidor autorizado, ou seja, a falta de ética, tá? Então, não comprometa a oportunidade de construir uma carreira excepcional na Royal Prestige ao apresentar esses comportamentos antiéticos. Evite esses erros e você poderá evitar uma grande perda de tempo e estará no caminho certo para o sucesso que você deseja. Todos nós do território aqui estamos preocupados e queremos o melhor para você, tá? Conselho, trabalhe duro, trabalhe de forma inteligente, trabalhe com ética e você será nosso próximo distribuidor júnior, um distribuidor feliz e principalmente bem-sucedido. É isso que a gente quer de todos vocês, tá? É muito prazeroso para a gente, você que começou assim, né, às vezes numa situação difícil, está precisando muito de dinheiro, não está numa vida boa, e a gente transforma você, né, com a sua dedicação, com o seu esforço, numa distribuidora júnior, um distribuidor júnior, e aí você passa a ver a grandiosidade, como a sua vida pode mudar muito, né? Igual o Alexandre falou, é muito comum a gente chegar na casa do cliente, a gente agendar com o cliente, e ele fala assim, ó, eu vou te receber aqui, mas eu não estou comprando nada. Vocês já passaram por isso, né? Eu não vou comprar o seu produto. Não vou comprar. Você pode vir apresentar, mas eu não vou comprar, tá bom? Aí você vai lá, esse é o que compra, né? Fantástico, né, gente? É porque o nosso produto, se o produto é bom, a pessoa quer, não adianta. O nosso produto, as pessoas querem, as famílias querem o nosso produto, só que elas não sabem que ele faz tudo isso. Então, quando você mostra na demonstração o que ele faz, ela fala, eu quero, tá? Então, vamos passar agora para o nosso último item, a oportunidade Royal. Então, como funciona, então? Claro que nós temos um plano de negócios bem completo, com todos os ganhos, depois a gente vai falar para vocês no treinamento, mas vamos falar rapidinho. Então, primeira etapa, é essa etapa agora de vocês, ó. O empreendedor será acompanhado pelo seu patrocinador ou treinador de campo. Essa é a parte prática, né? Nesse primeiro momento, você será treinado e aprenderá o processo Royal. E sua comissão será de 8% em caso de venda. Então, todos vocês que estarão em treinamento, na visita, 8% sobre a venda, tá? Se o cliente for seu, tá?
Se foi você que deu o cliente. Se não, o distribuidor, o seu treinador, vai pagar uma porcentagem lá. Eu vou lá, eu vou chamar por exemplo, a Karen. Vou com a Karen na visita, eu vou treiná-la, certo? Então o cliente é meu, ela não vai ganhar 8%, tá? Mas se o cliente for dela, 8%, beleza? Depois, segunda etapa, agora você já passou pelo processo de treinamento, você já está treinado. Então o empreendedor já estará treinado, pois concluiu com sucesso a escola de empreendedores. A parte teórica e a parte prática. E tudo vai estar registrado na ficha, né, que eu mostrei para vocês, na sua pastinha. Estando já capacitado, receberá seu kit de apresentação e sua comissão passará para 16% em caso de venda. E aí, você foi trabalhando, né? Foi formando aqui desde a primeira etapa, você foi vendendo e acumulando um volume de vendas. Tudo isso a Royal Prestige vai tá registrado lá na página, que vocês terão acesso à página da Royal com todas as suas vendas que você fez, seu volume, e o seu patrocinador também poderá encaminhar para você planilha, mostrando tudo que você fez e o que falta para você se tornar um distribuidor. Então, se for da sua vontade, você quer ser um distribuidor, você vai passar para a etapa de distribuição. Se não, você vai ficar na segunda etapa fazendo venda e ganhando 16%, tá? Lembrando, gente, nessa primeira etapa, você agora, quem está chegando agora, já pode fazer o seu cadastro na empresa. Você entrega para o seu patrocinador seu documento de identificação e ele vai fazer o seu cadastro na empresa. Aí gera um código, esse código de vendedor, você vai colocar em todos os seus pedidos para gerar esse volume de vendas, tá? Cadastro na Royal não tem, nós não somos essa empresa que cobra sobre cadastro, então o cadastro não paga nada, tá? E aí, quais são as formas de você ser promovido, ascender a distribuidor júnior? Primeira, você tem essa forma chamada Fast Track. Tem até um carrinho de corrida, né? Quer dizer que é uma forma rápida, tá? Como que é isso? Você precisa vender 25 mil dólares em vendas pessoais, naquele código que foi criado para você. Então, isso são as vendas pessoais. Isso precisa acontecer em 3 meses consecutivos, quer dizer, 3 meses seguidos. Ah, Correia, eu entrei em dezembro do ano passado. Está contando desde dezembro? Está contando. Mas se você não conseguiu fazer em 3 meses, a Royal sempre vai considerar os 3 últimos meses, 3 meses consecutivos, tá? E você precisa alcançar 25 mil dólares. O dólar hoje está mais ou menos 5,5, né? Está mais ou menos aqui uns 140 mil reais. Então você tem 140 dividido por 3, você vai vender em média aí de 50 mil reais por mês. Média, né? Sendo que nenhum desses meses pode ter uma venda inferior a 5 mil dólares, cerca de 28 mil reais. Porque ela não quer que você em um mês venda tudo, no outro mês venda nada. Ela quer uma constância, tá? Isso ajuda muito. Mas se você não alcançou por esse parâmetro, você tem outra. É o Normal Track individual. Você, nas suas vendas pessoais, você vende 40 mil dólares, dá cerca de 220 mil reais. Isso você tem até 6 meses consecutivos para fazer isso. Pode fazer em 2, em 3, em 4, né? Até 6. Ela sempre vai considerar 6 meses anteriores aí. Também, você precisa ter em 3 meses, no mínimo, desses 3 meses, você tem que ter um mínimo de 4 mil dólares. Cerca de 18 mil reais, tá? Você pode até zerar em alguns meses, mas pelo menos 3 você tem que ter no mínimo 4 e fazer o volume de 40 no total, tá? Ah, não consegui com esse, você tem outra oportunidade, que é o Normal Track com time. Agora você já tem empreendedores. Então você precisa fazer 30 mil dólares em vendas pessoais e tem que ter vendedores que juntos, pode ser 1, 2 ou 3 ou mais, que vendam juntos 20 mil dólares. Então você tem a venda pessoal e a venda de equipe, tá? Você também tem até 6 meses consecutivos para fazer isso.
também em 3 meses as suas vendas pessoais têm que ser no mínimo de $4.000. Então são essas as formas de você chegar a distribuidor júnior, tá? Conseguir um parâmetro, nós vamos acompanhando isso todo mês, a gente vai acompanhando e falando para você, olha, você está próximo de conseguir. Mais ou menos com 15 dias antes, nós pedimos você para abrir a sua empresa, porque o distribuidor júnior ele já é um empresário. Então você vai lá, abre a sua empresa, ou se você já tem uma, você transforma a sua empresa para os requisitos que a Royal pede. Abrindo a sua empresa, a gente manda para a Royal e ela, em poucos dias, ela já abre a sua distribuição. A partir daí, você passa a ser um empresário, uma franquia da marca, e você passa a ter um ganho que vai em torno de... Ele sobe de 16% em torno de 28%, 30%, tá? Em cada venda. E aí está, encerrando o nosso bate-papo hoje. A nossa missão é que nossos excepcionais produtos de cozinha sejam uma oportunidade de negócio real e rentável para latinos em qualquer lugar do mundo. Aqui ele fala latino, pode ser todo mundo, né? Entendeu? Então aqui são casais de muito sucesso em outros países, né? Tem jovens, tem pessoas... Esse garoto aqui, ó, é um garoto lá dos Estados Unidos, que ele... Acho que ele hoje já está com 24 anos. Em 3 anos ele se tornou um premier. Hoje ele ganha aí, em média, 150 mil por mês. 24 anos de idade. Tá vendo? Muito jovens, né? Tá? Pessoas de sucesso aí. E em breve as nossas fotos de vocês estarão aqui nesse programa. Beleza?